Olá, gente, bom dia, boa noite a todos. Nós somos acadêmicos da Univel, do Instituto Univel, e nós, no caso, estamos apresentando um trabalho sobre idosos, as consequências da pandemia com os idosos, na disciplina de extensão de psicologia institucional. Então, aqui em cima está a Jaque, embaixo dela está a Claudiane, eu sou o Daniel, e abaixo está a Amanda. Quem vai começar a apresentar vai ser a Amanda, então eu passo a voz para ela. Oi, gente. Então, eu vou falar um pouco sobre o contexto da pandemia para a saúde mental dos idosos, né? Então, a pandemia ela foi decretada pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020. E desde a primeira análise, vários países mostram que pessoas com mais de 60 anos são mais suscetíveis à doença. Os dados no Brasil do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da gripe dizem que pessoas idosas correspondem a 71% do total de óbitos pela Covid-19. Além da grande ameaça à vida, a pandemia pode colocar pessoas idosas em maior risco de pobreza, perda de suporte social, trauma, discriminação e isolamento. Uma das metas do terceiro Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, a ODS 3, abre aspas, atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais, seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos. Mas, infelizmente, essa meta está longe de ser concluída desde que começou a pandemia da Covid-19. Embora as pessoas idosas recebem cuidados a longo prazo tenham sido os mais atingidos em todo o mundo, nas Américas, onde o atendimento de pessoas é mais provável em casa. O distanciamento físico é, então, particular. Sentimentos de solidão, ansiedade e tristeza foram frequentes entre os idosos, mais especialmente nas mulheres. Percebe-se uma oscilação nas dimensões emocionais dos idosos, sendo necessário pensar em estratégias de enfrentamento e foco nas intervenções a essa população vulnerável. Vou passar a palavra agora para a Claudiane, que vai falar um pouquinho mais sobre o isolamento. Olá, bom dia. Então, vou falar sobre o isolamento. Como a população de 60 anos acima, na pandemia, era um grupo de risco, com mais comorbidade, mais vulnerabilidade à saúde, ah, eles tiveram maior restrição ainda no isolamento. Com isso, muitos idosos, eles viviam sozinhos e passaram a viver com familiares e amigos. Como traz a fonte, a G1 2020, 4,3 milhões já moravam sozinhos de idosos. E o estado de São Paulo é o estado que mais tem idosos. E o estado que menos tem é o Amapá. Por causa das dificuldades de fazer tarefas do cotidiano, dificuldade financeira, então eles tiveram que ir morar com os amigos, familiares ou vizinhos. Um dos relatos que um dos idosos trouxe foi uns estavam se sentindo como se tratando bem, como princesa, outros falando que estavam irritados, porém estavam fazendo as aulas, estavam fazendo aula, fazendo orações, estavam lendo. E nisso, de estar isolado, trouxe algumas situações prejudicial à saúde, que tiveram algum sentimento despertado, como a solidão, a tristeza, a depressão, a angústia. Alguns idosos, eles temiam pela morte e por morte de entes queridos. Falta de sono, falta de apetite, as doenças crônicas que eles já persistiam antes, agravaram mais ainda, como o diabetes, a hipertensão, doenças cardiovasculares, porque ficou mais restrito a saúde para eles poder tratar já essas comorbidades que tinham antes. Algumas informações
nesse período, avisavam eles para assistirem filme, ler, fazer leitura, fazer exercício em casa, para eles não ficarem só parados no mesmo local. E dos relatos, 2 pontos interessantes aqui para esse grupo dos idosos, que foi eles não terem um luto vivido, presenciado, por causa das mortes dos entes queridos e até menos dos familiares de não ter vivido um luto. Vou falar um relato aqui que eu achei bem interessante, bem importante de sinalizar, que eles se sentiam impotentes de não poder continuar a vida, as atividades que estavam fazendo, como se estivessem perdendo o tempo que ainda lhe restava. Eu achei bem interessante e de fazer esse levantamento com a vulnerabilidade e o isolamento, no momento de isolamento dos idosos. Continuando, falando um pouco sobre a saúde mental dos idosos, sabemos que a terceira idade ela já está associada a uma maior suscetibilidade física e emocional, pois apresentam mudanças no comportamento, principalmente em relação a si e em relação às outras pessoas. Um dos motivos porque eles acabam se tornando dependentes de outras pessoas e muitos não aceitam essa situação. Com a pandemia, o distanciamento social, algumas atitudes, algumas alterações comportamentais se agravaram, né? Por eles estarem mais vulneráveis, a saúde, como já foi dito, muitos já tinham algumas doenças que se agravaram e outras doenças apareceram. A atividade física e as interações sociais, principalmente, são importantes para a saúde e bem-estar dos idosos, para a manutenção de um envelhecimento melhor e mais ativo. Alguns efeitos psicológicos surgiram com o distanciamento social, foram desencadeados com o distanciamento social, como a insônia, o medo, a ansiedade, preocupações com seus entes queridos, frustração por não saber o que estava acontecendo exatamente, porque viam várias informações e eles não conseguiam saber o que era real e o que não era. E também dificuldade financeira também foi um dos fatores que fizeram desencadear alguns transtornos mentais. A solidão também. Alguns fatores favoreceram o aparecimento de alguns transtornos mentais. Outras consequências também nesses estados psicológicos foram os ataques de pânico, transtorno do estresse pós-traumático, sintomas psicóticos e alguns suicídios. Os idosos, eles já têm uma certa tendência a desenvolverem a depressão. Pelo sentimento de inutilidade, né, que acabam tendo, a falta de propósito, o abandono dos familiares, muitas vezes, que acontece. E com essa situação da pandemia, isso, né, mais uma vez se agravou, aumentaram os casos de depressão, pelo que já foi dito anteriormente, né, pelo medo, o luto, os estigmas, a insegurança, isso tudo agravou e aumentou o caso de depressão nos idosos. Então, é importante ressaltar que manter hábitos saudáveis é importante tanto para a saúde física como para a saúde mental. É importante ter uma alimentação saudável, é importante que bebam água, que peguem sol para a produção de vitamina D, que as famílias estejam mais presentes. Todos esses fatores favorecem um envelhecimento ativo, né? Um melhor envelhecimento, um envelhecimento de uma forma mais tranquila, vamos dizer assim, saudável.
continuando agora a nossa apresentação, eu vou passar a palavra para o Dani. Então, eu vou falar sobre a correlação entre idosos e tecnologia. Para começar falando sobre isso, é bom a gente pensar em como era os idosos antes da tecnologia, né? Como era viver antes da tecnologia. A tecnologia que eu me refiro aqui é meados do começo dos anos 2000 ali, onde tem smartphone, que são celulares digitais, onde não tem mais nem botão, e também o acesso à internet, o acesso a redes sociais. Antigamente, há 60 anos atrás, 40, 50 anos atrás, não... Pode deixar o slide lá. Nessa época, as formas de troca de comunicação basicamente se davam em relações em comunidade, familiares, vizinhos, local de trabalho, também se dava em igrejas, locais de lazer. O mais longe que se ia, basicamente, era lendo o jornal diário ou também o jornal da TV. Com a chegada da tecnologia, com a globalização da tecnologia dos anos 2000, o que acontece é que hoje, para você encontrar uma informação que antes você precisava ficar vendo no jornal ali e encontrar a parte do jornal onde está a tua informação, hoje em dia você digita no Google e você tem ela em 30 segundos, mais ou menos. Então, esse desafio que aconteceu com os idosos é de conseguir lidar com isso, por causa que antes eles não viviam com isso. Eles achavam, inclusive, que a tecnologia era algo que separava a própria família. Tipo, meus netos agora não conseguem mais falar comigo, conversar comigo, só ficam o tempo todo com o celular. Então foi um desafio. Só que esse desafio, ele foi ele basicamente foi implementado por causa da pandemia, por causa que você não conseguia mais não utilizar a tecnologia na zona da pandemia. Então, com isso, vem os fatores positivos e os negativos. Então, com as facilidades, o que ocorre é que, primeiramente de tudo, você tem acesso à informação mais rápido, você consegue conversar com as pessoas, você consegue pedir comida por métodos de mecanismos de entrega de comida, consegue marcar consultas online, consegue resolver problemas burocráticos, até mesmo a biometria, carteira, para aqueles que não estão aposentados, tem a carteira de trabalho digital. Mas o que mais agregou em tudo é a questão que, por conta do isolamento social, né, eles conseguiram conversar com seus familiares, conseguir nem que seja um afeto ali meio que virtual, mas conseguiram conversar com eles. Para os amigos, muitos infelizmente morreram, mas aqueles que estão vivos conseguiram conversar, papo de novela, fofoca, essas coisas assim. Inclusive, na entrevista que a gente fez uma pesquisa aqui na nossa cidade, e o que ocorre é que no bairro Tropical, foi entrevistada uma senhora e ela ficou muito feliz assim em descobrir que era possível assistir vídeos de culinária na internet. Por causa que ela falou pra gente que ela só conseguia livro de receita, só através de livro de receita. Então ela ficou muito feliz ao descobrir que tinha pessoas fazendo vídeo ensinando a cozinhar. E ela passava muito tempo com isso. Então a tecnologia também fez essa questão do lazer, da pessoa conseguir encontrar algo para que espantasse o tédio, algo para que espantasse os problemas que a pandemia agregou, a ansiedade, depressão, melancolia. Um fator triste é que na nossa pesquisa mostra que idosos que eles optaram por não utilizar a tecnologia, seja por condição financeira, ou seja porque simplesmente não quiseram, tipo, eu não preciso disso para viver, isso aí não funciona, isso não é para mim, isso aí vai acabar com a família e tal. O que acontece é que aumentou muito mais a vulnerabilidade social deles, por conta que eles ficaram muito mais tempo isolados, e de fato isolados, porque não podiam se aproximar de ninguém, e esse é um fator triste. Acho que era isso. Obrigada, então, pela presença de todos. Eu acho que a gente abordou os pontos conforme está também no nosso projeto de extensão, nossa pesquisa da vulnerabilidade no momento da pandemia dos idosos, do isolamento, como foi esse período, tratando mais sobre os idosos sendo um grupo de risco
e finalizamos nossa apresentação.